Deus abençoe a todos nós, né? Aqui tem Bom, como primeiro momento na nossa casa, nós vamos fazer a prece inicial, né? Então vamos... Eu posso fechar os olhos. Quem conseguir se projetar com os olhos fechados, abertos, tudo bem, podemos estar assim, né? Mas eu vou fechar meus olhos. Eu vou pensar em Jesus. Eu direi ao Senhor, aniversariante do mês, a túnica dele é alva, resplandecente de luz, cabelos até os ombros, braços abertos, pés na praia, e nós vamos à sua direção. Ele nos abraça, nossas cabeças nos ombros, afaga as nossas dores, as nossas necessidades. Ele é o irmão maior, é o médico divino das nossas almas. O seu Evangelho é o caminho, a verdade e a vida para seguirmos até o Pai. Estamos ainda, Senhor, nesse mundo de expiações e provas, mundo atrasado, e necessitamos desse seu aconchego para que o Senhor nos dê forças, amparo, a fim de que possamos absorver suas lições, colocá-las em prática no nosso dia a dia e, enfim, conseguirmos sair desta encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Obrigada, meu Jesus, por esta tarde, pelas oportunidades de estarmos nessa casa de amor e que possamos, nesta hora, com o seu aconchego, com as suas bênçãos, estudarmos as lições que preparamos para esta tarde, a fim de que o nosso coração se interliça junto ao seu para as tarefas desta tarde. Obrigada, Senhor, envolva-nos na sua paz. Que assim seja. Bom, eu escolhi o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Nesse item, ele diz o seguinte, está em Mateus, capítulo 5, versos 23 a 24. Portanto, se estiveres para trazer oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois retorna para apresentar tua oferta. Jesus fala aqui em oferta porque na época em que ele viveu aqui na terra fazia-se ofertas, né? Os mais pobres davam pombinhas, era vendido lá no templo. Os mais pobres davam pombinhos, os mais ou menos davam cabritinho e os mais ricos davam touros, vacas, animais grandes, né? Então ele tinha que, vamos dizer, colocar como naquela época para que eles pudessem compreender. Hoje em dia a nossa oferta no altar é só as nossas preces. E nós espíritas nós espiritualizamos a nossa oferta. Então, é a nossa alma que deve estar impregnada de amor, de esperança, de fé. E não ter, se tivermos alguém que tem algo contra nós,
deixa a tua oferta, você tem que mostrar a tua alma líquida aos pés de Deus na hora que fazemos as nossas preces, né? Mas um pouquinho antes, no reconciliar com seus adversários, no item 5, ele fala também de reconciliação com os adversários, para que ele não te leve ao juízo, o juiz não te leve, né, à prisão, e você não fique lá internado até não pagar o último centavo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente tem, vamos dizer assim, uns sentimentos meio equivocados, de ódio, de rancor, desejo de vingança, quando a gente desencarna, a gente leva tudo isso no plano espiritual. Quando vocês voltarem para casa, dê uma lidinha no capítulo 14, Santo Agostinho explica na parte de instrução dos espíritos, no capítulo 1 para seu pai e sua mãe, ele fala da programação reencarnatória. Então ele fala que quando a gente chega no plano espiritual, ninguém vira o anjo. Quando eu era pequena, a gente achava que, né, os velhos morriam, os avós morriam, né, morria o corpo, mas o espírito é o mesmo, com todas as deficiências e as virtudes que eles têm, não é? Então a gente achava, nossa, morria, chegou no plano espiritual e vai fazer tudo, entendeu tudo. E não é assim que funciona. No plano espiritual, você leva o que você é aqui na Terra. Leva aquilo que você conseguiu superar, que você já deixou para trás, que você já arrumou uma virtude nova, mas leva também todos os rancores, todas as coisas ruins, né? E muitas vezes, se a gente ofendeu alguém, ou a gente, vamos dizer assim, roubou, matou alguém, você leva todas essa problemática do plano espiritual. Então, existem dois fatores, né? Quando a gente conserta a nossa divergência com o adversário, ou então quando a gente, né, ainda ou deixa o adversário, né, o adversário se encarna com aquele ódio, com aquele desejo de vingança, aquele rancor. Então, muitas vezes a gente vê que muitos espíritos esperam que a gente esteja encarnado, aqueles que são nossos, que sentem nossos inimigos, esperam que a gente esteja encarnado para ele melhor atacar-nos. Agora você me paga, agora você vai ver. Às vezes não consegue pegar o pai ou a mãe que são muito religiosos de proteção para as trevas, pega o filho, aquele que é mais imprudente, né, que não quer saber nada de religião, não quer aprender nada, não faz prece. Então nós esperamos o nosso filho, o nosso espírito. Então é justamente quando Jesus fala essa questão, reconciliar-nos quando está a caminho, quer dizer, quando os dois estão encarnados, fazer um esforço para a gente desatar esses nós, porque desatando esses nós a gente vai conseguir se livrar. Porque o que acontece? Acontece o seguinte: eu, por exemplo, a Conceiçãozinha, tive um entreveiro com ela. Quando eu tive um entreveiro e ela ficou magoada, eu criei um elo de responsabilidade com ela, um fio fluídico negativo com ela. Porque os do bem são luzes, os negativos são escuros. Então, eu fiz isso. Se depois eu chego lá e falo, ai, Conceiçãozinha, desculpa, a Conceição falava, não quero nem tirar pintada mais na minha frente. O que aconteceu? Ela continua em volta dos fios escuros, mas eu fui lá, de todo o meu coração, eu pedi desculpas para ela. Eu cortei do meu lado, o fio que ligava, ela ficou interpretada com esse fio lá sozinha. Então, veja bem, Deus não permite que aquele que foi lá conversar com o outro e pediu perdão, esse daí já está livre. Deus não permite mais que o outro venha
cobrar, fazer essa cobrança, porque ele foi duro de coração, então ele fica com todos os ônus, né, daquilo que ele não quis se dobrar. Então é bem isso que a gente tem que ter em mente, que o perdão, quando eu vou lá e peço desculpas, né, essa atitude, ela beneficia a mim, não beneficia o outro. Independe do outro me falar que não, tudo bem, se ele falar assim, não, é verdade, a gente não está num bom momento e tal, então os dois se ajeitaram. É isso que Jesus quer dizer. Agora, se um deles, né, ele vai com as malas, com os ampolhos no plano espiritual, então aí ele continua ainda com a cabeça fechada. Eu encontrei uma historinha nesse livro aqui, ó, O Mundo em que eu vivo. É um mundo em que eu vivo, é escrito por Silveira Sampaio, o Espírito. E a Cíntia Gaspareto que fez a psicografia. E ele conta uns casos nesse livro. O primeiro livro dele, ele fala das experiências que ele teve quando ele acorda no plano espiritual. Porque na minha época, quando eu era jovenzinha, eu acho que eu não tinha nem 10 anos, ele tinha um programa de televisão, Silveira Sampaio. Ele era um repórter, tinha programa de calouros, naquela época do Chapinha, coisa. Então, ele era muito conhecido, ele escrevia para jornais, ele era um repórter, né? E no plano espiritual, ele começou a escrever através das ideias paredes, e os livros dele são interessantes. E aí ele fala que ele estava no plano espiritual e ele encontrou um aviso dizendo assim que ia haver uma reunião lá e iria ser discutido até que ponto um homem se deixa influenciar pelo meio. Por exemplo, eu nasci num meio, numa favela, no meio dos traficantes das coisas. Então, até que ponto esse ambiente vai atrapalhar ou não a minha vida, né? E ele se sentiu assim, bem assim, falou, você vai desfilar na conversa assim. Uns eram a favor, outros eram contra, mostraram muitos exemplos de pessoas que estiveram nesse meio, né, desfavorável, e não foram atingidas, né? Outros falam que não, que as pessoas traziam das vidas passadas, né, um elo com os vícios e as drogas, e o meio favoreceu também de se encaminhar assim, né? E ele falou, eu saí de lá, sem saber, né? Não chegou-se a uma conclusão. Cada um tinha o seu pensamento. Aí ele disse que ele teve vontade de visitar um local que ele nunca tinha ido. Era um local de recolhimento onde espíritos sofridos, desajustados, doentes, infelizes, tinham sido agasalhados e eram assistidos por companheiros dedicados e pela misericórdia de Deus. Profundo sentimento de respeito e até banhou meu coração. E ele falou que nunca tinha estado num lugar desses. Ele resolveu ir, porque esse lugar, lá no mundo que ele vive, é um lugar que era aberto ao público. E tinha muitas pessoas que ele conhecia que eram nascidos, foram uma vez e não deixaram de ir mais para conversar com os doentes. Aí ele chegou lá e era um local assim bonito, um prédio cheio de flores, que as flores foram animadas em cada lugar, todas as flores, uma coisa linda, super uns degraus. E uma atendente veio e falou assim, é a primeira, ele falou para ele assim, a pessoa está acostumada a vir aqui, ela virou e falou assim, ele falou, não, é a primeira vez que eu venho.
Aí ela falou assim, bom, então se é a primeira vez, é melhor você conhecer o local. Então comece indo aqui para frente, no pátio, onde tem as pessoas que estão em melhores situações. E aí ele vai. Quando ele chega no pátio, é um local tão grande que ele não viu o rio. Tudo com árvores, com flores, com bancos. Esse é um local assim de muito calor, de paz, de bem-estar das pessoas, né? E ele começou a olhar para um, olhar para outro. Aí ele viu uma mulher muito triste, uma senhorinha, sentada num banco sozinha. E aí ele falou assim, posso me sentar? Aí ele falou assim, chegou mais perto, né? Falou assim, posso sentar aqui no seu lado? Balançou o ombro, né? Porque ele pode, né? E ela estava meio, né, assim, meio estranha. E ele falou para ela assim, a senhora está aqui nesse abrigo? Ela falou assim, não, eu visito esse abrigo 10 anos, uma vez por semana, todo domingo. E aí ele falou, quis conversar mais, ela falou, mas eu sou gente boa para conversar. E ele falou, mas eu sou repórter, pior ainda. Porque se você é repórter, os repórteres só escrevem se gosta de fazer sensacionalismo e dos casos que inventam coisas e mostram, né, aquilo de uma forma assim, bem contundente, que é ruim para o personagem, né, da história. Não, eu escrevo para que as pessoas que nos ouvem, que nos leem, possam aprender com os nossos exemplos e incorrer nos mesmos erros. Aí disse que ela ficou analisando o que tinha falado. E ele falou assim para ela assim, a senhora conhece alguém daqui? Aí ela começa a contar a história dela. Ela disse assim, eu era muito jovem, tive muitos homens na minha vida. Só o pai do Mário, meu filho Mário, que está internado aqui, é o que fiquei mais tempo com ele. Mas tive muitos homens, o Mário, que era o mais velho, e depois eu tive o José e tive duas meninas, as minhas netas, filhas do Mário. Um belo dia o Mário chegou em casa e trouxe a Marinha, não gostou comigo. Em casa a gente trabalhava, o José já trabalhava, o Mário não quis estudar, só fez o primeiro ano para aprender as contas e assinar o nome dele, mas brigava muito com o pai, porque o pai era bêbado, né? Então, não queria trabalhar, tudo que tinha na casa ele exigia dinheiro para ele comprar beber. Aí um dia o Mário pôs ele fora de casa, porque queria vagabundo na casa, né? Precisava gente que trabalhasse e cooperasse. Eles eram muito pobres. Moravam em casa assim, divisória de madeira. E eu sei que no final das contas, um dia ele apareceu com a Marinha, depois ele pôs o pai para fora. E o pai se formou na sarjeta com uso doente. E aí a Marinha se gostava de se arrumar. Ela sempre deu um conselho com a Marinha, mas a Marinha era bonita, gostava de se arrumar. Ela lavava roupa para fora e as meninas, uma delas era babá e a outra trabalhava de empregada de português. Aí no fim, um belo dia ela acabou o serviço mais cedo. Quando ela chega em casa, ela escutou umas risadas. A Marinha estava com alguém no quarto. E não era o Mário. Aí quando ela foi naquela divisória do monte de ela olhou, ela se estremeceu. Porque a Marinha estava meio descomposta e o rapaz que estava com ela era o filho, o irmão do Mário, José, de 18 anos.
E aí, quando viu aquilo, ela abriu a porta, viu os peteleco nele, umas peteleco nela, ela chamou a atenção deles, ou ficava ciumado e ficava sabendo o que ia acontecer, que era ciumento, não sei o quê. Briga em família, eles não têm vergonha, não, mas nunca aconteceu nada com a gente, não, é que eles começamos a conversar, ele estava com uma dor de dente, chegou mais cedo em casa, e nós começamos a conversar e de repente, né, a gente falou, mas não aconteceu nada. Bom, resolveram não contar nada com nada. Aí eles não deram mais margem para desconfiar de nada, porque ela ficava muito de olho em cima deles, né? Um belo dia, a Marinha desapareceu de casa, deixou um bilhete no quarto, dizendo que não dava mais para poder com o Mário, e que ela ia embora. Eu sei que no final das contas, daí a pouco o José também não apareceu, seu início. No dia seguinte, a mulher veio lá no serviço, ficou sabendo que o José tinha pedido aos contas de ir embora, quer dizer, com os dois. E aí, eu não queria falar para ele, o filho, porque isso daí, mas eu fui descobrir, né? Nesse dia, nos dias que ele descobriu que ela estava com o José. Mas a vida foi passando, de vez em quando ele ficou meio louco quando soube que era o José e tal, né? Bom, passou o tempo, a Marinha se encheu do José também. E aí o José ficou doente, e um belo dia um vizinho lá, ficou sabendo que estava no hospital, veio falar para a mãe que estava no hospital com gente, está muito mal, precisar desencarnar, e que o hospital estava querendo encontrar a família para que a família voltasse. Mas ela não queria fazer, ela falou para o filho, né? E falou para a mãe assim, se a senhora não trouxe o José para cá, eu vou embora de casa. Isso era dependida dele, porque ela já estava mais velha, não podia mais trabalhar, uma filha já tinha casado, né? A outra trabalhava também, doméstica. Então, ela deu um jeitinho lá, arrumou um cantinho mais ou menos próximo da casa e tirou José do hospital e trouxe desse lugar, mas ele estava muito doente. Então, ela escondida, ela ia lá, levava as coisas da comida para ele, fazia higiene dele. Mãe, né? Não tem jeito. Aí, sei que no final das contas, um belo dia ela chegou lá e o José tinha se enforcado. Aí ela disse que ela chorou muito e tal, né? Só que depois que ele se enforcou, o Mário ficou doente, ficou meio louco, precisou ser internado no hospício. E aí ela falou, depois, quando todos estávamos no mundo espiritual, eu fiquei sabendo que o Mário soube do José, foi lá e enforcou ele. O José não tinha forças. Então, depois disso, que ele ficou louco, porque a culpa atingiu. Aí o Silvio Sampaio perguntou, e o José? Ele já está bem, graças a Deus, ele perdoou o irmão, ele se sentiu culpado, ele perdoou, já quis chegar perto dele, mas o irmão não tem ele não pode chegar perto, né? Ele tem vontade de esganá-lo. E aí ela falou, mas ele está trabalhando, ele já está bem, né, entrosado, ele trabalha aqui nesse abrigo, nesse hospitalzinho aqui da casa. E aí ela falou, ele faz 10 anos que eu vi meu filho, eu já não pude vir, ele longe, ele está fechado numa prisãozinha, ele não tem condições de sair dali. Está bem louco. Hoje estava pelo sul e eu não pude chegar perto dele. Normalmente eu consigo, mas hoje eu não tive. Por isso que eu estou muito triste. Mas só não deve perder essa esperança. Porque Deus é Pai, e Deus vai dar forças,
ele vai acordar um dia e vai melhorar. Você acredita nisso? Não tenho certeza, não acredito, tenho certeza que isso vai acontecer, porque Deus não desampara os seus filhos. Aí esse cara ficou mais conformado e ele se despediu dela. Então nós estamos vendo que só aquele que realmente pede perdão corta os laços. Ele seguiu a vida dele, ele perdoou. Ele fez as coisas erradas, ele foi errado, né? Ele traiu o irmão. Mas ele foi pedir perdão. O outro não quis saber de perdão, mas ele foi pedir perdão. Então ele se desvencilhou. E o outro ficou todo enredado nessa luta de não perdão. Então, quando Jesus nos fala para reconciliarmos com os nossos adversários, ele está mostrando essas duas facetas, a faceta no plano material e no plano espiritual. Se a gente não resolve aqui, essa animosidade vai para lá. Vai para lá. Se a gente não tiver amor no coração, não tiver luxuosidade, a gente vai levar as mágoas, né? Os rancores, o desejo de vingança, e isso é mal para a gente. Então vamos começar assim, ó. Quando eu estiver ao contra alguém, comece a fazer prece. Fazer prece. Daí que fazer prece você vai atrás. Aí depois de abraçar você vai pedir perdão, vai se ajeitar, né? Em pensamento, no coração. E a oração, ela toca o coração do outro, ela atinge o coração do outro. Mesmo porque ninguém está sozinho, nós temos que estar lá. Então, o nosso pensamento de hoje é bem isso aí. Que possamos nos reconciliarmos com o que estamos aqui. Se não conseguirmos, pelo menos em pensamento, coração, fazendo um esforço, e a gente vai diminuindo a animosidade, até a gente chegar ao ponto de pedir a Deus que abençoe, que ele seja feliz, que a gente possa conviver harmoniosamente. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.